Oi, gente! Bom dia! Que alegria para mim estar aqui nessa manhã. Que alegria e que privilégio olhar você assim, olho no olho. Eu estou muito grata a Deus por esse presente que Ele me deu, que é de fazer parte do Maranata São Paulo. Eu espero que você tenha dormido bem. Eu sei que estava frio, mas eu espero que você tenha dormido bem e aproveite cada segundo desse dia. Eu não sei se na correria assim do seu dia, da sua manhã, você teve que se arrumar, estava frio, teve que tomar café. Eu não sei se você teve a oportunidade de agradecer a Deus por alguma coisa específica que Ele fez na sua vida hoje. Alguma coisa pequena, não aquela gratidão pela vida, pela saúde, que é muito importante, mas sabe aquela coisinha pequena, mas que Deus fez por você? Eu não sei se você teve a oportunidade de agradecer a Ele por isso. Eu espero que sim, mas se não, pensa aí por alguns segundos se você tem uma gratidão especial a Deus nessa manhã, uma coisa que é sua, pode ser minúscula, mas é sua. Eu tenho algumas gratidões. Gente, a primeira coisa que eu agradeço tanto a Deus é porque tá sol. Não tá uma delícia esse solzinho? A gente orou tanto para que tivesse sol. É claro que Deus, Ele é o Deus do tempo, mas o ser humano, o crente, ele gosta de orar por essas coisas. E a gente orou. Eu orei por esse céu assim, sem nuvem, e eu agradeço tanto a Deus, porque Ele me deu esse presente. Eu agradeço muito a Deus também, porque você está aqui. Porque Ele te trouxe aqui. Eu sei que você fez investimentos para estar aqui. Eu sei que você investiu recursos. Eu sei que você investiu seu banco de horas, talvez seu feriado de ontem passou aqui. Eu sei que você investiu um pouco de conforto, talvez sua casa fosse mais confortável. Mas no final das contas, foi Deus que te trouxe aqui. E eu sou tão grata a Ele porque Ele te trouxe. Talvez você tenha vindo de forma muito difícil, assim, foi difícil, ou talvez tenha sido tranquilo, não fiz muito esforço, mas de qualquer forma foi Deus que te trouxe, eu acredito nisso. Talvez você tenha vindo porque seus pais te obrigaram, porque seu amigo insistiu muito. Melina, eu nem queria muito estar aqui, mas você está aqui e foi porque Deus te trouxe. Talvez você veio meio chateado para cá, e talvez você até agora só viu coisa ruim, só vi defeito. Até você, Deus te trouxe. E o programa não seria o mesmo se você não estivesse aqui. Então eu agradeço muito a Deus, porque Ele trouxe você. E por fim, eu agradeço a Ele pela promessa que existe na Bíblia de que vasos de barro podem carregar tesouros incríveis. Há mais de um ano, meu marido, o pastor Cândido, me deu a responsabilidade de estar aqui nesse lugar, nessa manhã. E há mais de um ano eu sei exatamente o que eu quero falar com você. Mas há mais de um ano eu sei a promessa bíblica dessa mensagem, de um vaso de barro carregando um tesouro. Porque não tem ninguém mais, talvez, inadequado para falar. Não sou oradora, não sou pregadora, mas eu me aproprio nessa manhã da promessa bíblica de que um vaso de barro frágil, imperfeito, ele pode carregar um tesouro. E tem que ser assim, porque a glória é de Deus. Eu peço a Ele nessa manhã que o tesouro da palavra dele brilhe na sua vida, a despeito desse vaso de barro muito frágil. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E pode colocar a minha apresentação? Obrigada. Esse é um texto que você provavelmente conhece, provavelmente o primeiro verso você sabe de cor, e o nosso perigo, quando a gente conhece um texto bíblico, é ler desatento, é ler com a sensação de eu já conheço o que esse texto diz. Mas o que eu vou te convidar nessa manhã é para quando você abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, você olhar com olhos de novidade,
com olhos de quem parece que nunca leu esse texto antes. Esse é o meu desafio, meu convite para você. Vou testar meu passador. Ótimo. Vamos lá? Mateus, capítulo 6. A partir do verso 25. Mateus 6, verso 25. Leia esse texto com olhos de novidade, mas primeiro, se você achou, vamos fazer mais uma palavra de oração. Querido Deus, obrigada, Senhor, por cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã de sol. Está tudo tão bom. Obrigada. Que agora a Tua palavra, esse tesouro precioso, brilhe. Brilhe, por favor, Senhor. É o que eu te peço por Jesus. Amém. A minha Bíblia diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Essas são palavras de Jesus. Às vésperas do meu casamento com o Cândido, eu morava com meus pais e a gente recebeu a visita de um amigo, uma espécie de amigo da família. Ele tinha decidido que aquela era a ocasião exata, adequada, para me dizer com todas as letras o quanto ele considerava inadequado o casamento entre um pastor e uma médica. Ele já tinha decidido que não ia dar certo. E depois de falar algumas vezes, assim, explicar por que ele achava que essa união não tinha chance de ser feliz, ele me perguntou, como vai ser exatamente o futuro de vocês? Não que essa decisão em relação ao casamento tivesse sendo uma decisão precipitada, impensada, de forma alguma, mas a verdade é que eu não tinha a resposta para essa pergunta. Eu sabia, fortes convicções, já tinha tido minhas conversas muito preciosas com Deus, mas eu não tinha essa resposta. Agora, 6 anos e meio depois, eu tenho um pouquinho mais dessa resposta. Meu marido é pastor de jovens desde o dia que a gente se casou, e eu me tornei com uma espécie de honra, respeito, mas um pouquinho de tristeza. Eu me tornei a médica desses jovens. Muitas vezes, os mesmos jovens que a gente pastoreia. O meu dia a dia, o meu arroz com feijão, é atender jovens que fazem parte dessa estatística aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. 360 milhões são as pessoas que vivem diariamente com transtornos de ansiedade no mundo. Meu dia a dia, muitas vezes, é atender pessoas que fazem parte dessa estatística. Talvez você já saiba, já tenha ouvido falar, mas não é porque a gente conhece esse dado que ele não é assustador.
A ansiedade é o transtorno mental mais comum do mundo. E o nosso país, nosso amado país, é o país que lidera o ranking de país mais ansioso do planeta, do globo terrestre. A proporção de pessoas que vivem com transtornos de ansiedade é como se, assim, nesse lugar que a gente está aqui, todo mundo que está sentado na arquibancada fosse ansioso. É como a proporção é de a cada 10, 3. Diferente de outras doenças da medicina que foram melhorando com o passar do tempo, com o avançar da tecnologia, com o avançar da medicina, os transtornos mentais eles têm aumentado. E a ansiedade também. A ponto de a gente poder dizer que a geração jovem de hoje é mais ansiosa do que qualquer geração jovem que já viveu nesse planeta. Nós temos rotinas causadoras de ansiedade. E aí vem Jesus nessas palavras que parece que ele escreveu para outro tempo, parece que ele não escreveu para o nosso tempo. A gente pode olhar para esses textos e falar, Jesus, tá bom, o senhor estava falando para outro momento, para 2026 não tem como. Porque você leu o texto, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Talvez a gente olhe e fale, Jesus, eu acho que o senhor não ia saber como que estava 2026. Acho que o senhor esqueceu de calcular que em 2026 era quase impossível viver assim. Mas nessas palavras que em muitas Bíblias, talvez na sua, estão escritas em vermelho, porque elas querem dizer que são palavras diretas de Jesus. E me permita imaginar, vermelho porque foram escritas pelo sangue do único ser perfeito que existiu. Jesus nos convida, não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele nos dá dois conselhos, e eu gostaria que esses fossem conselhos para você, para esse dia, mas também para a sua vida. O primeiro, mas no começo do capítulo, no verso 26, né, que a gente leu, ele fala, observai as aves do céu. O primeiro conselho de Jesus é, olhe para o céu. Aqui, não aquele céu dizendo que é onde Deus está, que é onde o nosso Pai que cuida de nós está, mas Jesus ele nos convida, ele nos aconselha a olhar as aves do céu. Algumas traduções da Bíblia têm outra palavra parecida. Talvez a sua tenha passarinhos, a sua tenha pássaros. Algumas versões têm até pardais. Olhe para cima, olhe para o céu, olhe para as aves. Eu fiz uma pesquisa sobre aves. Talvez tenha alguém que é muito fã de aves aqui e sabe, mas se você não sabe, existem 50 bilhões de aves selvagens no mundo. Essa é uma estimativa. 50 bilhões de aves no mundo. E o tipo de ave mais comum do mundo são os pardais. Existem 2 bilhões de pardais no planeta. Pardais domésticos são as aves mais comuns do mundo. Jesus ele fala, olha para cima, olha para o céu, olha para as aves. Elas não colhem, elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros, mas eu sustento cada uma delas. Pardais, eu sei que a maioria de nós vive em cidades e talvez não tenha tanto contato assim com a natureza, mas pardais hoje, para a gente, são muito parecidos com o que eram pardais na época de Jesus. Talvez você se lembre de um outro texto, ainda no livro de Mateus, no capítulo 10, que Jesus mesmo também fala de novo dos pardais. E ele fala, 2 pardais valem 1 asse e nenhum cai sem o meu consentimento. Traduzindo, 1 asse, para você saber,
era correspondente a 1/16 do salário de um dia de um trabalhador. Sabe o que significa? Uma moedinha. 2 pardais valem uma moedinha. E o que Jesus diz é: nenhum cai sem o meu consentimento. Pardais, para a gente, eram bem parecidos com pardais para a época de Jesus. É aquela ave escolhida a dedo para você ter certeza da insignificância dela. Não é uma ave rara, é a mais comum do mundo. Não é uma ave colorida, uma ave grande, uma ave rara. Não, é uma ave insignificante. E o que Jesus deseja, enfim, dizer para a gente é: sabe esse pássaro que tem aos montes, que não te chama a atenção, que quando seus olhos veem, eles acham até bonitinho, mas nada demais, vale uma moedinha? Sabe esse pássaro? Nenhum deles cai sem o meu consentimento. E não, eu não fiz o pardal a minha imagem e a minha semelhança, eu fiz você. Eu não vim a essa terra morrer pelos pecados dos pardais, mas eu vim por você. Então, quando Jesus diz, você não vale mais do que as aves, ele está dizendo, esse pássaro que não está no seu radar, ele está no meu radar. Nenhum cai sem o meu consentimento, mas sobre você, sabe o que ele diz? Que nenhum fio de cabelo cai sem o consentimento dele. Então, quando você achar que alguma coisa é pequena demais para Deus, eu acho que isso aqui o Senhor não se importa, porque é pequeno demais. Você tem que se lembrar, até o fio de cabelo da minha cabeça está contado. Eu valho muito mais do que um pardal e nenhum cai sem o consentimento de Deus. Mas Jesus não para nas aves. O segundo conselho de Jesus, no verso 28, agora ele falou, olhe para cima, e agora ele fala, olha para frente. Ele diz, considere como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, mas eu afirmo que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Depois de dizer para a gente olhar para o céu, Jesus agora diz para a gente olhar para frente. E para olhar o campo, os lírios do campo. Esse número aí, eu acho que eu nunca tinha visto na minha existência. Esse é o número aproximado de flores que existe no mundo. Deixa eu explicar. É muito difícil calcular quantas flores existem no planeta. A gente faz estimativas. E a estimativa é assim, existem pelo menos 1 trilhão de árvores no mundo. Flores, elas são mais fugazes, elas morrem mais rápido, então se estima que a ordem de flores é da ordem de 4 trilhões. São 15 zeros. Vou poupar a sua matemática. São 15 zeros. Esse é o número de flores que se estima que existam no mundo. E aí vem Jesus e ele fala, sabe você que se arrumou, comprou uma roupinha nova para estar aqui? Hoje de manhã, 1 quatrilhão de flores floresceu mais bonita que você nem sabe, mas eu sei. Eu sei que 1 quatrilhão de flores desabrochou nessa manhã. Você não viu, tá tudo bem, você não precisa ver, mas eu vi. Eu vi, e eu posso te afirmar que você vale mais do que elas. As flores, elas têm uma curiosidade interessante. As flores, quando elas desabrocham, ninguém ouve, né, uma flor desabrochando, mas elas emitem vibrações que causam pequenas emissões sonoras. Então, o que Jesus está dizendo é assim, olha para as flores, tem vibrações, tem emissões acústicas acontecendo, você nunca ouviu, você nunca vai ouvir. Você não vai conseguir ver essa quantidade de flores, mas eu consigo. Deus se importa com pardais e com flores, mas Ele se importa muito mais com você. Deus não está interessado
talvez como a internet, talvez como outras pessoas, outros seres humanos. Deus não está interessado só nas grandes coisas da sua vida, só nos grandes capítulos, só quando coisas grandes acontecem e a gente gosta de fazer vídeo, de mostrar, isso aqui é grande. Deus não está interessado só nas coisas grandes da sua vida. Deus está interessado nas pequenas coisas. Deus se importa com as pequenas coisas. Mas eu sei, porque eu atendo pessoas assim e porque eu sou assim muitas vezes, eu sei que talvez você ache muito bonito todos esses versos, é muito lindo ouvir sobre esses pássaros e essas flores, mas talvez a maneira como você se sinta nessa manhã não seja tão parecida com esses versos. Talvez a maneira como você se sinta seja parecida com um outro verso. E esse eu vou convidar você para abrir. Esse é daqueles textos que a gente passa no ano bíblico, eu não sei se ele chama a atenção. Está lá em Salmo, capítulo 102, o verso é o 7. Olha que texto. Eu acho que eu nunca tinha visto esse texto na minha Bíblia assim, como dessa vez, quando eu preparava essa mensagem. Salmo 102, verso 7. A minha Bíblia, a minha tradução diz assim: não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Algumas traduções dizem aves, sou como a ave, sou como o pássaro, e algumas, muitas, dizem, sou como o pardal solitário nos telhados. Talvez esse seja um verso que representa mais como você está se sentindo. Relatórios um relatório mundial de felicidade que sai a cada ano. Eu adoro acompanhar esse relatório porque ele é aquele que mostra os países mais felizes do mundo, mas ele não fala só disso. É um relatório que apresenta dados sobre a gente. E dados muito fresquinhos, muito atuais, falam que a gente vive uma epidemia de solidão. A proporção é que a cada 6 pessoas, uma se sente solitária. Talvez você esteja vivendo uma situação interessante desde o dia de ontem, que é, você está dormindo num mar de barracas, você está ali grudado com alguém, você está agora, talvez, eu não sei, eu acho que eu nunca tinha participado de um evento de jovens com tanta gente, então talvez essa seja uma experiência sua também. Você está rodeado de gente. Você já deu uma olhada assim? Você está rodeado de gente, mas talvez a sua sensação mais íntima, a sua percepção mais profunda de si mesmo seja igual ao do salmista. Eu me sinto um pássaro solitário no telhado. Pássaros não foram feitos para andar solitários. Pássaros foram feitos para andar em bandos. Seres humanos não foram feitos para ser solitários. A gente foi feito para ser social, se relacionar. Mas talvez a imagem que representa como você está se sentindo é essa aqui. Me sinto como um pássaro solitário no telhado. Me sinto sozinho. Talvez seus pais estejam se separando. Talvez você esteja longe da sua família. Talvez alguém que você ama, sua única amiga, vai se mudar para longe. Me sinto sozinho. Talvez os seus planos não estejam dando exatamente certo como você planejou. Talvez o seu futuro não esteja claro, você esteja preocupado. Me sinto ansioso e me sinto só. Sou como um passarinho solitário no telhado. Se tem alguém que sabe como é se sentir assim, essa pessoa é Agar. Talvez você se lembre dessa história. Agar, ela foi útil quando um plano humano estava sendo executado. Agar, serva de Abraão e Sara, ela é útil por um momento quando o ser humano tenta dar um jeito nas coisas. Depois, ela é rejeitada. E no capítulo 16 de Gênesis, vou te convidar a abrir, porque esse é um texto que eu queria que você
marcasse na sua Bíblia, que você grifasse no seu aplicativo da Bíblia. Gênesis 16 conta essa história e fala do momento que Agar resolve fugir, ela foge sem esperança, né? Ela vai para o deserto, ela vai com o filho, ela deixa o filho num arbusto e ela está sozinha. É um pássaro solitário no telhado. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontra Agar no deserto. No capítulo 16 tem toda essa narrativa do livro de Gênesis. O anjo faz promessas sobre o futuro dela, de seu filho. E depois que Agar tem esse encontro, ela fala uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. No versículo 13, ela fala assim, então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, e disse, tu és Deus que vê. Disse ela, não vi neste lugar aquele que me vê? Existe uma expressão, e aí me perdoe se eu não falar exatamente como ela é, mas existe uma expressão que Agar usa nesse texto aqui. A gente recebe a versão traduzida, tu és o Deus que vê. Essa expressão é El Roi, Deus que vê, Deus que me vê. Na Bíblia, geralmente é Deus que se apresenta ao homem. Eu consigo me lembrar assim de memória de pelo menos uma ocasião que foi Moisés. Deus se apresenta e diz, eu sou o que sou. Mas nessa história, nesse texto de Gênesis, é uma serva, é uma mulher que ousa dar um nome para Deus. E ela diz, tu és El Roi, tu és o Deus que me vê. Isso é lindo. Nesse lugar, no deserto, Agar diz, nesse lugar eu vi o Deus que me vê. 8 bilhões de pessoas no planeta. 360 milhões delas vivendo com ansiedade dia a dia. 50 bilhões de pássaros. 1 quatrilhão de flores. 2 bilhões de pardais. Mas o seu Deus, o Deus que eu sirvo, é El Roi. É o Deus que me vê. É o Deus que te vê. Você está aqui, está cheio de gente. Que bom que vocês vieram. Deus te vê. Eu não sei o seu nome, mas Ele sabe. Mais do que saber seu nome, Ele sabe sua história. Ele sabe exatamente tudo que você precisa. Ele é El Roi, Ele é o Deus que te vê. E o mesmo Deus que te vê é o Deus que em Mateus 6 diz, não ande ansioso. O mesmo Deus que conhece exatamente a sua vida diz, não andeis ansiosos por nada. Basicamente é isso. Não andar ansioso é tomar uma decisão consciente de reconhecer que Deus está com você. A ansiedade, ela desperdiça a beleza, a maravilha de reconhecer que você está diante do Todo-Poderoso. Não andeis ansioso é um convite para sair de uma posição de pena, para sair de uma posição de insignificância, porque o que você descobre é, eu posso ser mesmo insignificante, eu sou mais um na multidão, mas eu tenho um nome para o meu Deus, e o nome do meu Deus é El Roi, Ele é o Deus que me vê. O anjo do Senhor, ele sabe onde você está. A prece do seu coração alcança o Deus do céu. Quando você chora, Deus sabe e chora também. Quando você se magoa, se ressente de algo, Deus se magoa também. Ele é Deus que te vê. Por isso, coloque o que está te fazendo ter medo nas mãos de Deus. Diga, Senhor, eu aceito essa situação.
Eu sei que o Senhor está comigo. Eu acredito que o Senhor ouve a minha oração, então me dê paz. Não me deixa viver num futuro. Não deixa o inimigo me levar para o futuro. Me mantém aqui, presente, do seu lado, porque eu sei que o Senhor me vê. Que o seu canto seja, e esse a gente não precisa abrir, porque ele é até música. Lembra daquele verso? É de Salmos também. O pardal encontrou casa, andorinha, um ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que o seu canto seja esse, que de pássaro solitário no telhado, você saia daqui cantando que você está construindo um ninho perto de Deus. El Roi, o Deus que me vê, o Deus que me ouve, o Deus que se importa. Há algum tempo, eu e meu marido, a gente... Me desculpa por chorar, eu não gosto de chorar na frente de ninguém, mas imagina que a coisa que mais te causa ansiedade é o que você está compartilhando. Isso é o meu. Há algum tempo, eu e meu marido decidimos que a gente queria ter filhos. E começou a demorar mais do que a gente imaginou. E há exatamente 9 meses atrás, eu tive um teste positivo. E quando esse teste positivo veio, a minha alegria foi imensa. E eu falei, é isso, minha espera acabou, Deus fez no tempo dele, deu tudo certo. E minha ideia era, ou eu vou estar com um barrigão gigante no Maranata, ou eu vou estar com um bebezinho no colo, e do mesmo jeito vai dar tudo certo. E depois de algumas semanas que a gente descobriu esse teste positivo, veio a notícia de que a gestação não estava evoluindo. Eu cheguei a ter um embriãozinho ali, mas ele não evoluiu, não teve batimento cardíaco. E, claro, eu fiquei triste e veio a ansiedade de viver toda aquela espera de novo, mas acho que, confesso para você, sem nenhuma alegria da confissão, eu confesso que talvez um dos meus maiores sentimentos era, eu acho que Deus está muito ocupado para me ver. Eu acho que Deus está ocupado com outras coisas. Talvez a minha família está um pouco esquecida por Ele. Será que Ele me ouve? Será que Ele me vê? E, como eu disse, eu sei que eu vou pregar aqui há 1 ano. E eu ficava, Deus, é isso? Essa resposta não vai vir mesmo? Será que eu vou falar para jovens que eles não devem andar ansiosos e vou guardar essa ansiedade dentro de mim? Será que eu vou carregar isso comigo? E o tempo passou. Essa era a resposta que eu tinha. E eu quero te mostrar uma imagem que talvez você não saiba que precisa ver, mas eu precisava ver. E talvez te dê forças também. Eu vou chamar meu marido aqui. Eu e o Cândido, a gente descobriu há pouquíssimo tempo. Tá, assim, é aquela coisa, é contra todos os médicos que eu tô falando isso. Tipo assim, meu médico falou, não revela ainda, tá muito cedo. Mas a gente queria muito compartilhar isso, porque tem muito pouco tempo que a gente descobriu. E eu sei que alguém precisava dessa imagem como eu precisava. Uma das coisas que, quando a gente perdeu um bebezinho, uma das coisas que eu mais queria, como não teve, era ver, ouvir batimento cardíaco. E a gente já conseguiu ver, tem coração batendo.
Eu quero entregar essa imagem para você. Seu Deus é Deus que te vê. Seu Deus é El Roi. O Arautos vai cantar uma das músicas favoritas que a gente tem, assim, é uma música linda. E eu vou te convidar para ficar em pé desde agora, para ficar em pé e cantar, porque eu sei que você conhece essa música, para cantar a plenos pulmões. Essa é uma das músicas mais lindas que o Arautos tem. Você vai cantar: eu sei que eu não tô sozinho a vagar. Eu sei que Deus vai me amparar. Eu sei que Ele prometeu que Ele jamais vai me deixar. Começa aqui e vai por todo sempre. O Deus que eu sirvo é Deus que me vê. Cante junto da primeira até a última palavra dessa música. Qualquer temor, o Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixar. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Cantem conosco. Se o amanhã lhe trouxer, se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai me acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai me acompanhar. Ele prometeu,
jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Eu queria convidar você que tem algum motivo causando preocupação, ansiedade. Eu queria saber, você não vai precisar falar nada, você tem? Só me mostra. Tem alguma coisa? Eu queria te pedir para colocar a sua mão no coração e eu vou orar por você nessa manhã. Querido Deus, o Senhor disse que nenhum pássaro cai sem o seu consentimento e que da nossa cabeça nenhum fio de cabelo cai. Eu quero colocar nas tuas mãos cada jovem que levantou a mão e agora colocou a mão no peito porque tem algo causando preocupação, ansiedade, angústia, tem alguma coisa. Ele sabe muito bem o que é e o Senhor sabe também. Hoje pela manhã, 50 bilhões de pássaros voaram, 1 quatrilhão de flores desabrochou e o Senhor disse que a gente vale mais. Então eu quero te pedir, meu Deus, cuida do coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Cuida, meu Pai. Dê a resposta que eles necessitam. Esteja conosco para que o Maranata seja uma parte da resposta que eles necessitam. É o que eu te peço por Jesus. Amém.